Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas. E se vocês estão acompanhando bastante o canal nos últimos dias, com certeza deve se lembrar desse vídeo aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre essa polêmica aqui no Rede Rafas, comenta bastante aqui embaixo que eu trago com exclusividade esse vídeo apontando as coincidências entre a minha sinopse e a sinopse de Um Lugar ao Sol. Pois é, vocês pediram muito, lotaram os comentários do vídeo e cá estou eu trazendo essa polêmica envolvendo a sinopse da Alicia Manzo e uma sinopse que eu escrevi. Mas como que pode isso, gente? Será que realmente a Alicia Manzo plagiou a minha sinopse? Como que ela teve acesso à minha sinopse? Ou como que pode duas pessoas que nunca se viram na vida terem a mesma ideia para uma sinopse? Isso eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente desvendar esse mistério, essa baita coincidência após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Antes da gente começar a falar desse BO, aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho está ativado em todos para você não perder nada do que rolar aqui no Rede Rafas, principalmente assuntos desse tipo, uma polêmica, uma tremenda coincidência dessas. Mas antes de começar a falar sobre isso, vou contextualizar vocês. Quem já é antigo aqui no canal sabe que eu e o Fatiello a gente se conheceu na antiga comunidade da Globo, lá no Orkut. E tanto quando ela era no Orkut, quanto depois que ela passou a ser no VK, depois que o Orkut acabou, acontecia vários concursos de sinopse lá dentro da comunidade. E nesses concursos tinha os jurados, eles davam nota, e a melhor sinopse ganhava prêmios, o autor, no caso, ganhava brindes da Globo e tudo mais. E reza a lenda que algumas pessoas da Globo, lá da Toda Poderosa, estavam na comunidade meio que infiltrados, digamos assim, tá ligado? Pra ficar de olho ali em algumas coisas, no que o público tava gostando, que não tava gostando, e principalmente nesse fatídico concurso de sinopse. Vai vendo. Enfim, se isso é verdade ou não, de que tinha gente da Globo lá na comunidade mesmo, isso a gente nunca soube e eu acredito que nunca vai ficar sabendo também. O fato é eu escrevi uma sinopse onde a premissa dela era a história de dois irmãos gêmeos que cresceram, passaram a vida toda sem um saber da existência do outro. E essa premissa é a mesma da sinopse da Alicia Manzo, que é a premissa de Um Lugar ao Sol. E que também é a mesma premissa de Baila Comigo, grande clássico do Manuel Carlos, quem não se lembra desse sucesso que voltou aí recentemente no canal Viva e causou um burburinho. E que também é a mesma premissa de uma trama de Prova de Amor, quem não se lembra dos gêmeos interpretados pelo Pedro Malta. Ou seja, gente, eu chegar aqui pra vocês e falar que a Alicia Manzo plagiou minha sinopse, que tem a mesma premissa de Baila Comigo, de Prova de Amor, de tantas outras novelas e séries espalhadas mundo afora, seria a mesma coisa que eu tá dando uma de doida aqui pra vocês. Porém, o que me chamou a atenção é que algumas características, alguns acontecimentos que estão na sinopse de Um Lugar ao Sol meio que coincidem com a minha sinopse. E quem percebeu isso não foi eu, foi o próprio Fatiello, que quando ele leu a sinopse de Um Lugar ao Sol, ele chegou pra mim e falou: Rafa, dá uma lida aqui, vê se não tá parecida com a sinopse que você escreveu lá pro concurso da Globo. E aí algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem dizer: ah, ele leu a sinopse de Um Lugar ao Sol e agora tá dizendo que a sinopse é parecida com a dele. Ele escreveu agora a sinopse. Acontece que não, gente. Eu tenho salvo até hoje os arquivos da sinopse. Eu até cheguei a desenvolver alguns capítulos e tá lá a data, 2018. Ou seja, minha sinopse veio antes. Isso se a Alicia Manzo escreveu a sinopse dela antes também, né? Vai saber. E diante dessa baita coincidência e também diante dos inúmeros pedidos que vocês fizeram lá no vídeo de Um Lugar ao Sol, eu decidi fazer esse vídeo trazendo as coincidências entre Um Lugar ao Sol e Quem Sou Você, que é a minha sinopse que eu fiz pro concurso. Então vamos lá, a história de Um Lugar ao Sol você já conhece, conta a história de Christian e Christopher, dois irmãos gêmeos que são separados antes de completarem 1 ano de idade, isso porque a mãe deles morreu logo após o parto. O Christopher passa a se chamar Renato quando ele é adotado por uma família do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Christian é encaminhado a um abrigo de menores lá da cidade de Goiânia. Já em Quem Sou Você, a minha sinopse, conta a história de Luan e Tony,
dois irmãos gêmeos que também foram separados nos primeiros meses de vida. O Luan fica com o seu pai, um rapaz de uma família rica de Curitiba, enquanto isso o Tony fica com a sua mãe, a empregada dessa família rica, que deixa a profissão logo após o nascimento do filho e se muda para Antonina, uma cidade litorânea daqui do Paraná. Só que ao contrário de Um Lugar ao Sol, em Quem Sou Você, a minha ideia era fazer o motivo deles terem sido separados quando eram bebês um mistério, que seria desvendado e revelado no decorrer da trama. E só da metade pro final, os gêmeos ficariam sabendo do porquê terem crescido separados e vivido em realidades tão distantes. Algo que não vai acontecer em Um Lugar ao Sol, eles já vão ter conhecimento disso já na primeira semana da novela. Falando em Um Lugar ao Sol, quem descobre a origem um do outro é Renato. No leito de morte de seu pai, ele acaba descobrindo que possui um irmão gêmeo, porém a sua mãe acaba mentindo para ele e falando que tanto o seu irmão gêmeo quanto o seu pai biológico faleceram lá em Goiânia. E revoltado com toda a situação, ele acaba se mandando para a Europa e passando uma grande temporada lá. Enquanto isso, o Christian descobre que possui um irmão gêmeo através de um recorte de revista, onde na foto tem um rapaz idêntico a ele com a camisa do Botafogo. Já em Quem Sou Você, quem descobre a existência de um irmão gêmeo é o Tony. Isso porque um dos amigos do Tony, que é homossexual, descobre um perfil com as fotos dele no Tinder. Só que acontece que aquele não é o Tony, e sim é o Luan. E encafifado com aquilo, batendo, martelando na cabeça, como que alguém pode ser tão parecido comigo e eu nunca soube da existência, o Tony entra em contato com o Luan pelo Instagram dele, que tá lá no perfil do Tinder dele, assim, tudo esquematizado, né, gente? Enfim, ele entra em contato com o Luan e os dois marcam de se encontrar em Curitiba. E é aí que o Tony, junto com a sua namorada, a Ágata, parte para Curitiba para encontrar o seu irmão, que ele não sabe realmente se é seu irmão gêmeo ou não, porque eles não sabem de nada um da existência do outro. Enfim, o Tony parte para a capital paranaense e eis que o encontro dos dois irmãos gêmeos acontece em uma madrugada. E é a mesma coisa que vai acontecer em Um Lugar ao Sol. Os dois irmãos gêmeos se encontram em uma madrugada mega turbulenta lá no Rio de Janeiro. Só que esse encontro dos gêmeos de Um Lugar ao Sol acontece só 10 anos depois da descoberta um do outro. Isso porque o Renato fica revoltado, né, com a mentira sobre o seu passado, vai passar uma temporada na Europa. E enquanto isso, o Christian vai para o Rio de Janeiro e passa 10 anos trabalhando de vendedor ambulante na porta do Engenhão, com a esperança de encontrar o Renato. Enfim, 10 anos se passam e eis que o Ravi, o melhor amigo do Christian, acaba sendo preso injustamente. E para livrar o melhor amigo da cadeia, o Christian acaba se endividando com traficantes, contraindo uma imensa dívida e sem condição nenhuma de pagar, ele decide fugir do Rio de Janeiro junto com o Ravi e junto com a sua esposa, sua noiva, na verdade, que vai ser interpretada pela Andréia Horta. E nessa madrugada que eles estão tentando fugir, que ele, se tromba com o Renato. E ao tomar conhecimento de toda a situação conturbada do Christian, o Renato acaba se passando pelo Christian, sobe até o morro para tentar negociar com os bandidos, só que ele acaba sendo morto pelos traficantes. E diante disso, o Christian acaba sendo confundido pelo porteiro, pela mãe e pela noiva do Renato. E desde então ele começa a assumir a identidade do Renato para viver a vida que nunca foi sua, uma vida que ele sempre quis ter. Para isso ele tem que deixar de lado a noiva dele e a única pessoa que sabe dessa farsa é o Ravi, seu melhor amigo. E um quissuco meio semelhante também acontece em Quem Sou Você. Isso porque na madrugada que o Luan e o Tony se encontram lá em Curitiba, eles decidem começar a investigar para descobrir por que eles foram separados, por que eles nunca se conheceram e por que viveram em realidades tão diferentes, porque o Luan é rico milionário e o Tony é pobre. Então é a partir disso que eles decidem partir primeiro para Antonina para questionar a Yara, que é a mãe do Tony e consequentemente é a mãe do Luan também. Junto deles está a Ágata, a namorada do Tony. Eles,
partem para Antonina no meio da madrugada, porém no meio do caminho eles acabam sofrendo um grave acidente e o carro acaba caindo em uma represa. O Tony e a Agatha são levados para o hospital, porém o Tony é identificado como Luan. Isso porque naquela madrugada fria de Curitiba, ele pegou a blusa do Luan emprestado e no bolso da blusa estavam os documentos do Luan. Ao mesmo tempo em que o Tony também é dado como morto, desaparecido, porque o carro encontrado na represa era dele e lá no porta-luvas estavam os documentos do Tony. Porém, o seu corpo não é encontrado. Com isso, o Tony acaba assumindo o lugar do Luan, vivendo uma vida que nunca foi sua, uma vida que sempre quis ter e também para fugir da polícia. Isso porque no começo de Quem Sou Você, o Tony acaba se envolvendo em um assalto a banco junto com mais 3 amigos. E enquanto ele está em Curitiba tentando resolver, esclarecer todo o seu passado, a polícia acaba capturando todos os seus amigos que participaram do assalto. E ao tomar conhecimento disso, depois que ele se recupera do acidente, ele decide, por definitivo, assumir a identidade do Luan, o seu irmão gêmeo, para fugir da polícia e também fugir dos seus amigos que fizeram o assalto ao banco junto com ele, porque provavelmente os amigos dele vão querer matar ele quando saírem da cadeia. E assim como em Lugar ao Sol, que a única pessoa que sabe de toda a farsa é o Ravi, o melhor amigo do Christian, em Quem Sou Você, a única pessoa que sabe de toda a farsa é a Agatha, a namorada do Tony. Galera, interrompendo o vídeo aqui rapidinho, porque tem um detalhe que eu esqueci de comentar. O amigo do Tony encontra o perfil do Luan no Tinder, porque sim, o Luan ele é bissexual. Então, logo após o acidente, quando o Tony decide se passar pelo Luan, além de toda a questão de desvendar o passado, do porquê deles terem sido trocados, o Tony também vai ter que lidar com a bissexualidade do Luan. Então, como será que ficaria isso, hein, gente? Um hétero tendo que se passar por bissexual, fora que o Luan também tinha um namorado, só que às escondidas. Isso porque logo no início da novela, o Luan tem um atrito muito forte com a mãe dele, porque a mãe dele é homofóbica. Então, como será que ficaria todo esse suco todo, hein, gente? Eu ficaria curioso para ver o desenrolar da minha novela, hein? E foi juntando esses acontecimentos, 2 irmãos gêmeos, que um não sabe da existência do outro, cresceram em realidades totalmente diferentes, tem troca de identidade, um tá desaparecido ou morto, tem envolvimento com polícia, o outro tá fugindo da polícia, tá fugindo de traficante, foi juntando esses acontecimentos que eu e o Fatiello a gente parou e analisou. As duas realmente são parecidas. Porém, como eu disse, gente, é claro que tudo não passa de uma coincidência. Teve até uma moça que comentou aqui no canal, lá no vídeo de Um Lugar ao Sol, que ela não estava mais assistindo novelas nos últimos anos. Porém, ao saber que a novela seria minha, ela ia começar a assistir. Olha, um beijo pra você, eu agradeço muito, mas Lugar ao Sol não é minha, quem é minha é Quem Sou Você, a minha sinopse, mas não vai ser ela que vai estrear na telinha da Globo. E essas coincidências entre a minha sinopse e a sinopse da Alicia realmente não passam de coincidências. A não ser que, né, alguém na comunidade da Globo tenha visto, tenha filtrado a sinopse e entregue na mãozinha da Alicia e a Alicia tenha dado uma repaginada. O que eu acho muito difícil a levar todo o contexto de história de gêmeos que tem aí mundo afora, e todo mundo faz história de gêmeos que não conhece, tudo mais, então é muito difícil falar, não, é a sua sinopse, vai lá, processa. Não, gente, não vou dar uma de Silvio Cercial, não participei de nenhuma masterclass, então não corra esse risco. No fim, esse foi mais um vídeo pra gente descontrair um pouco aqui no canal, brincar um pouco. Faz tempinho que a gente não faz uns vídeos mais descontraídos, com tanta notícia, com tanta pauta aparecendo por aí. É sempre bom brincar um pouco com a situação. Vai dizer que não, né, gente? Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da minha sinopse? Agora eu quero saber a avaliação de vocês. Sejam aqui uma espécie de jurados de um concurso de sinopse. Dê aqui a sua avaliação, a sua nota, comenta se gostou, comenta se não gostou, comenta se realmente as duas sinopses são parecidas ou se é um surto coletivo meu e do Fatiello, pode comentar aqui embaixo. E aquele recadinho de sempre, né, gente? Se você ainda não é inscrito, ó, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das nossas loucuras aqui no Rede Rafas. E se você já é inscrito, vê se o sininho está ativado para você não perder nada do que rolar aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado por hoje.
pela diversão, pelo momento gostoso que eu passo aqui com vocês. É sempre um prazer gravar conteúdos aqui para vocês. Agradeço mais uma vez os 56 mil inscritos, estamos chegando aí perto dos 60 mil e vamos torcer, vamos juntos pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos para receber logo a plaquinha para iluminar aqui esse cenário aqui, hein, gente? Para fazer bonito a plaquinha dos 100 mil inscritos do YouTube. Vamos junto. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.